meu nome é Adriel de Jesus e meu grupo vai estar falando sobre o período pós-impressionista. Bom, o período pós-impressionista, ele surgiu na França no final do século XX, né? E o pós-impressionismo é um nome que foi utilizado para definir o período, né? Que foi iniciado ali no final do século XX. E como seu próprio nome diz, né, indica aí, que foi designante numa época seguinte ao auge do impressionismo. E bom, se você nunca ouviu falar sobre o pós-impressionismo, eu iria citar aqui um pintor bastante conhecido e traços dele é o artista holandês Vincent van Gogh, e uma das obras mais famosas dele é A Noite Estrelada, acho que muitas pessoas conhecem. E ele acaba sendo o pintor pós-impressionista mais famoso. E o pós-impressionismo ele é caracterizado principalmente pela inovação e diversidade. As pinturas pós-impressionistas apresentam características variadas. Às vezes tem uns contrastes, e já que cada pintor tinha seu estilo pessoal. E uma das características das pinturas pós-impressionistas era o cuidado com o desenho, o destaque para a iluminação do ambiente, o retrato de pessoas e objetos expressivos e a expressão de emoções. Meu nome é Gabriel Santana Maia e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do impressionismo. Ao longo do século XIX, a maioria dos pintores franceses produziram obras que iam ao encontro dos critérios tradicionais valorizados pela Academia de Belas Artes de Paris. A instituição organizava os salões de arte, exibindo obras que retratavam assuntos convencionais da época, cenas históricas, mitológicas e alegóricas, reproduzidas em um estilo realista. Conhecido como Associação Cooperativa e Anônima de Pintores, Escultores e Gravadores, esse grupo de artistas, Claude Monet, Pierre-Augustin Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, entre outros, realizaram sua primeira exposição em 1874, visando contrapor a estética de arte tradicional citada. Então, naquela nutshell, vou falar sobre as características do pós-impressionismo. Então, muitas vezes, os impressionistas eles eram considerados solitários, já que raramente eles se reuniam ou compartilhavam da mesma ideia. E de forma similar aconteceu com os pós-impressionistas, que não foram bem aceitos pelo Salão de Paris, né, que era o local fundado para expor as obras de artes dos membros da Academia Real de Pintura e Escultura. Por causa disso, esses artistas eles tiveram que se reinventar, já que eles precisavam expor as suas obras, né, ao público. E uma das maneiras deles fazerem isso era criando exposições independentes. Uma dessas exposições foi inaugurada em 1884, que foi o Salão dos Artistas, e uma outra foi em 1903, que foi o Salão dos Autônomos. Então, dessa forma, eles conseguiram romper com essa dependência do júri acadêmico. Embora existisse uma grande diversidade na arte pós-impressionista, tanto na questão do estilo quanto da técnica, é possível elencar as principais características desse movimento, como a valorização da subjetividade na criação das obras, a utilização da bidimensionalidade, né, em detrimento da perspectiva, o uso de técnicas do pontilhismo, utilização de técnicas de luz e textura, o emprego também da teoria das cores e a representação de temas de vida cotidiana. Então, essas são as principais características do movimento pós-impressionalista. Olá, meu nome é Evelyn e eu sou uma das integrantes da equipe e eu vou falar um pouquinho sobre os principais artistas do movimento e um pouquinho sobre suas obras. Eu vou deixar a foto aqui e eu vou começar falando sobre Georges Pierre Seurat. Bom, para alguns estudiosos, esse pintor francês, ele foi o primeiro artista pós-impressionista, então foi ele ali que rompeu com o impressionismo. Ele também é conhecido por empregar a técnica do pontilhismo. O que é o pontilhismo? Tem como proposta criar uma pintura utilizando pontos como base, e ali ele explorou também
de conceitos em relação à representatividade da cor, o que chamou muita atenção dos diversos artistas da época. Eu trouxe uma obra sua, a mais importante, que é uma obra de destaque chamada Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Chat. Paul Cézanne é o segundo artista que eu vou falar aqui para vocês. Bom, em sua pintura, esse artista ele focou em explorar a estrutura formal de naturezas mortas, retratos e paisagens. E, em vez de ele retratar a impressão geral de uma cena, ele ali articulou uma organização diferente, mostrando que uma paisagem ela era construída por meio de elementos geométricos simples. Ele foi um artista de extrema relevância para a história da arte, tanto que ele influenciou figuras brilhantes de outros movimentos como Pablo Picasso. Criada em 1904, a obra Montserrat Victory é uma das suas peças mais conhecidas. Rejeitando os padrões rígidos da arte acadêmica e o acabamento perfeito, o pintor holandês Vincent van Gogh foi um dos mais importantes artistas pós-impressionistas da história. Empregando as cores saturadas em pinceladas únicas, ele criou obras inestimáveis, então repletas de emoção e subjetivismo, que até hoje elas são interpretadas e reinterpretadas por críticos de todo o mundo, né? E de 1889, a pintura A Noite Estrelada é uma das peças mais famosas do artista. Claro, tem outras também, né? E ela também é a mais famosa da história da arte. Paul Gauguin, ele dividiu um pequeno estúdio com Vincent van Gogh e ambos admiravam esse simbolismo que uma obra de arte podia representar. E assim, inspirado nessa característica, ele desenvolveu a teoria do sintetismo, né? Por meio dela, os sentimentos dos artistas eram valorizados e a estética da obra era definida por sua forma pura. Bom, e Paul, em seu trabalho, ele frequentemente descartou o emprego do sombreamento. Em vez disso, ele usou cores puras, linhas fortes e bidimensionalidade para provocar um impacto emocional intenso, né? Acho bem legal isso. E criado em 1893, a peça Tahitian Mustang, uma das suas obras mais icônicas, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham admirado as obras